Fala pessoal, vim hoje falar sobre mais uma das leituras do meu desafio lendo um livro de cada país do mundo. Hoje eu vim falar de uma que eu nem pretendia falar, porque como eu disse, eu tava começando por um continente, aí desandou, mas que eu li por ser uma leitura bem curtinha, explodiu minha cabeça. Eu estou falando de Noites Brancas, do Dostoiévski, que é literatura da Rússia. Foi escrito em 1848 e tem só 90 páginas, 90, 80 páginas, varia um pouco da edição. Eu não tenho palavras para expressar o que foi essa leitura. Sério, eu acho que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu não sei por que eu demorei tanto para ler Noites Brancas, do Dostoiévski. O livro se passa, eu acho que ele narra 4 noites só, mais ou menos, é um período de tempo curtinho assim. E ele é um romance. E o meu desejo, o meu anseio é de não falar nada sobre a história para não dar spoiler, apesar de que é de 1800 e parará. Mas eu quero falar sobre a experiência que foi ler um livro que tem apesar de ser antigo, tem um ritmo tão envolvente, as coisas vão acontecendo de uma forma tão envolvente assim, e de repente, pá, sabe, corta toda a sua expectativa e você fica lá com o coração despedaçado e é como se fosse um filme. O Dostoiévski faz você esquecer que você está lendo um livro. Quando a coisa começou a crescer, o livro começou a crescer, eu botei uma playlist de música russa pra tocar e foi a melhor coisa que eu fiz, porque literalmente parecia que eu estava dentro de um filme. Eu sempre tive um pé atrás com literatura russa. Eu comecei a ler, eu li uns 3 capítulos de um outro livro chamado A Filha do Capitão, que também é literatura russa. E não tive uma experiência muito boa, eu achei que parecia uma história que alguém tava contando e se enroscando no meio do caminho. E eu fiquei com um pouquinho de preconceito, assim, eu tinha começado a ler um livro, mas nunca tinha lido até o final um livro. E pro desafio eu precisava ler. E o Dostoiévski, meu Deus, o cara escreve de um jeito que assim, existem autores que eles são atemporais. Eu já li muito livro que é antes de Cristo, já li muito livro que é de 1500, que é de 1800, 1900. Tem livros que as pessoas escrevem ontem, ano passado, e aí elas querem fazer uma linguagem rebuscada que ninguém entende nada. E tem homens como Dostoiévski que escreve um livro em 1800 e o livro é atemporal, sabe? É como se ele estivesse falando sobre a treta do namoro da minha colega de ensino médio com o primeiro ex-namorado dela, sabe? É isso, é um romance, não é adolescente, mas é um romance jovem, escrito de uma forma tão envolvente, tão incrível. E eu já vi as pessoas lendo de todas as traduções, então eu não acho que é sobre a tradução, é sobre a genialidade do Dostoiévski mesmo. Na história a gente começa a ver do ponto de vista de um personagem que a gente vai chamar aqui de sonhador, porque ele se diz que é assim em uma das partes da história, mas que ele é meio solitário, ele é muito observador, ele tem uma grande parte do livro que ele tenta contar sobre a história dele, ele narra sobre a história dele de uma forma bem até empolgada, mas em determinado momento ele conhece a Nastinka, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas ele conhece ela, que é uma jovem de 17 anos e que mora com a avó, e ela acabou de passar, ele acompanha ela até em casa, alguma coisa assim. A história é muito curtinha, mas ele conversando com ela fala sobre uma desilusão amorosa que ela teve e tal, e ele é meio que um confidente dela ali, eles trocam conversas para nada. O resumo do livro, eu não quero contar nada do plot, mas tipo assim, o resumo do livro é que existe uma desilusão amorosa muito grande. E na minha humilde opinião, eu tive a mesma sensação de quando eu li Romeu e Julieta, do Shakespeare, de que o livro, por exemplo, que Romeu e Julieta foi um livro de romance que foi interpretado como um romance romântico, o amor entre os jovens, mas eu tive a impressão, posso estar errada, de que o Shakespeare escreveu Romeu e Julieta pra zoar o romance adolescente. Tipo, que é um romance muito bobo, muito ingênuo, muito vazio, muito hormonal, as coisas acontecendo muito rápido. E se eu achei isso de Romeu e Julieta, cara, Noites Brancas é total. Tem tantas coisas erradas. Vamos começar aqui. O sonhador se apaixona por ela e o livro todo se passa em 4 noites. Então, não é 4 dias. Não é como se eles estivessem viajando juntos por 4 dias. Não. Eles se veem em 4 noites ali. Tipo, eles têm um curto período de tempo onde um interage com o outro. Aí tem a diferença de idades dele, né? O sonhador tem 26, que eu falei.
tem 26 anos e a menina tem 17. Gente, tudo errado, tudo errado. Eu acho que assim, o livro aborda perfeitamente sobre não só desilusão amorosa, mas defraudação amorosa, sobre expectativas sobre o outro, sabe? Quebra de expectativa. Eu tô tentando fugir de entregar a história, porque como é muito curtinho, eu acho que vale a pena você ter o mesmo baque que eu tive, porque eu li sem pesquisar resenha, sem pesquisar nada. Então, se você caiu nesse vídeo procurando uma resenha de Noites Brancas, você não vai ter, você vai ler esse livro, porque ele é muito bom mesmo. Eu não vou tirar de vocês a experiência de assistir, de ver esse livro. O que eu mais gostei dos personagens é que você se conecta com eles, mas ao mesmo tempo você fica com uma vergonha alheia muito grande. Eu fiquei o tempo todo lendo assim, nossa, meu Deus do céu. Eles se perdem muito no personagem enquanto as coisas estão acontecendo. Tem um vai e volta, tem um dinamismo que eu já li, por exemplo, livros de época tipo Orgulho e Preconceito. A Jane Austen, eu acho que ela complica muitas coisas. Agora eu nem sei, acho que eu tô fazendo uma comparação injusta. Mas tô falando que, tipo, tem livros antigos que você lê e que realmente eu achei difícil. E tem outros livros que ficam atuais, que continuam atuais. E Noites Brancas me surpreendeu por causa disso, porque eu achei um livro extremamente atual. Parece que o Dostoiévski, a mão dele saiu de dentro do livro, segurou o meu coração e pum, arrancou de volta. E eu li o livro assim, numa sentada, 80 páginas, li e fiquei uma semana de ressaca falando, cara, o que foi isso? E eu acho que a maior dificuldade que eu tô tendo no desafio tá sendo ler livros incríveis como esse e ter que decidir que eu tenho que ir pra outro país pra ler, porque eu queria passar, tipo, um mês inteiro lendo outras obras do Dostoiévski, de tão boa que foi a experiência. E é isso, eu queria que esse fosse um vídeo curtinho, porque o livro é curtinho, e também não queria dar spoiler, apesar de que, assim, talvez depois eu faça um outro vídeo só falando de Noites Brancas com spoiler, mas esse aqui é pra eu quitar a minha responsabilidade com o meu desafio literário. Cara, se você não leu ainda, se você tava à procura de uma leitura, eu escolhi ele pelo tamanho, não vou mentir, mas o livro é genial. Vale a pena você ler sem ver nada sobre a história, sem assistir nada sobre... Não veja vídeo, não veja resenha, simplesmente leia e seja envolvido pela história dos dois, porque eu achei incrível. Uma linguagem maravilhosa, literatura fantástica, assim. Outro autor famoso russo é o Tolstói, que escreveu livros que já ouvi que são muito relevantes, como Guerra e Paz, é o Tolstói. Ele tem livros curtinhos também, como Uma Confissão, que é de 1882, é contemporâneo ali do Dostoiévski, que tem 128 páginas. Mas se você tá à procura de uma recomendação, eu iria nesses dois autores. No Tolstói, mas principalmente leia Noites Brancas do Dostoiévski, que assim... maravilhoso. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que ele não tenha ficado tão longo, porque minha vontade era falar pelos cotovelos e eu tô tentando fazer vídeos mais sucintos. Mas é isso. Obrigado por assistir, continue acompanhando e deixe nos comentários o que você está achando das leituras. Tchau!